Olá, turma. Vamos ver aqui, um novo conteúdo, operação de divisão. Vamos compreender aqui como é que se processam as operações de divisão na resolução de problemas, Resolver algumas continhas relacionadas. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso é essencial conhecer bem esse processo a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil, tá? Nós já havíamos conversado em outra oportunidade sobre a inversabilidade das operações básicas da matemática. E no caso da divisão, é uma operação inversa da multiplicação. Tá ok? Vamos continuar aqui. Elementos da divisão. Quando vamos dividir um número P, ou seja, um número qualquer, por um número D, outro número, devemos buscar um número Q, que multiplicado por D, seja igual a P. Cada um desses elementos recebe um nome. O P é chamado de dividendo. Observe na ilustração, o 12 aqui, é o dividendo. O D é o divisor, representado aqui pelo 4. E o Q é o quociente, dividido pelo 3. Nem sempre é possível encontrar esse número Q. Em alguns casos, a multiplicação de D por Q apenas fica muito próxima de P. Nessas situações, a diferença de P pelo resultado da multiplicação de D por Q é chamado de resto e será denotado por R. Então, portanto, nós temos o que nos elementos da divisão? Você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, caso ele exista. Tá certo? Nós estamos apenas reforçando a ideia de divisão que nós já temos alguma formação. Vamos ver aqui num exemplo prático. Você tem aqui, letra A, o 28 dividido por 2 é igual a 14, pois 2 vezes 14 é igual a 28. Usando o inverso, você sabe que como é que a gente confirma, tira a chamada prova que uma continha de divisão está correta. Você divide e depois multiplica para ver se corresponde ao mesmo valor no dividendo. Ou seja, você multiplica o quociente pelo divisor para dar o dividendo. Portanto, uma continha como essa, você tem uma divisão exata, porque ela não sobra resto. Já nessa situação aqui, 29 dividido por 2 é diferente de 14, pois 2 vezes 14 dá 28. Perceba que não corresponde. Está faltando 1, Então, divisão não exata. Apresenta resto 1. Você pode fazer isso, essa continha aí no seu caderno e verificar essa situação. Quando o resto não aparece, ou seja, quando R for igual a 0, dizemos que o número P é divisível por D. Caso contrário, P não é divisível por D. Ou seja, quando você divide o dividendo pelo divisor e dá um resultado exato, o resto vai ser 0. Caso contrário, vai sobrar alguma coisa, Ele não é divisível diretamente. Podemos afirmar que P é igual a D vezes Q mais R, ou seja,
O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vejamos agora um método que facilita encontrar todos esses elementos, o método da chave, que nós costumamos utilizar em sala de aula, na escola. Veja só, você tem o P, tem a chavezinha aí, ó, que é esse símbolo, divide por D, você encontra aqui, encontra o resto, ou seja, o dividendo dividido pelo divisor, você encontra o que é o quociente. Esse resultado no resto é o R. Esse métodozinho que nós utilizamos constantemente. Na divisão do número 25 por 5 temos, veja só, 25 dividido por 5 é igual a 5, evidentemente, 5 vezes 5, 25. O resto é zero, porque 25 menos 25 é igual a zero. O número 25 é o dividendo, o número 5 é o divisor, 5 é o quociente e 0 é o resto da divisão. Note que para realizar a divisão é necessário encontrar um número que multiplicado por 5 seja igual a 25. Nesse caso, o número é o próprio 5. Tá? Veja um exemplo prático, bem simples, que dá para a gente compreender essa relação de inversabilidade das operações. Divisão inverso da multiplicação. Vejam também que podemos escrever o número 25 da seguinte maneira. Então, quem é 25? É igual a 5 vezes 5, que é igual a 0. A gente não costuma escrever essa divisão dessa maneira, Mas é isso. Passo a passo da divisão. Então vamos prestar atenção, para quem ainda não domina essa prática, vamos passo a passo dessa divisão do método da chave. Tá? P dividido por D igual a Q mais razão. Para facilitar o processo de divisão, temos um algoritmo, isto é, temos um passo a passo que pode facilitar. Para verificarmos esse processo, vamos tomar a seguinte divisão, 64 dividido por 4. Primeiro passo, montar a operação utilizando o método da chave. Tá aí, gente, 64 dividido por 4. Segundo passo, tentar encontrar um número que multiplicado por 4 seja igual a 64. Como essa não é uma tarefa fácil, vamos tomar somente o número 6 para dividir com o número 4. Ou seja, em vez de você pegar 64 de uma vez por 4, que fica difícil você deduzir, você pega apenas o 6 e divide por 4. Ou seja, o algoritmo da dezena. Assim, devemos determinar um número inteiro que multiplicado por 4 seja igual a 6, porque chegue o mais próximo possível. Não é isso? Para você que já domina essa técnica. Então, veja só, 6 dividido por 4, é lógico que vai dar 1, porque 4 vezes 1 é 4. Então, você subtrai 6 menos 4, ou seja, faz a continha de menos. 6 menos 4 dá resto 2. Tá? Dá resto 2. Estou repetindo aí. No terceiro passo, prosseguir a divisão descendo o algarismo da unidade, que não foi dividida, nesse caso 4. Perceba que nós não dividimos o 4. Então você vai baixar o 4. Então vai ficar 24. Logo, 24 dividido por 4 fica fácil de fazer, que dá 6, Porque 6 vezes 4 é 24. Então, logo, 24 menos 24 dá resto 0. O processo chega ao fim quando obtemos que o resto é igual a 0. Caso contrário, devemos continuar a divisão, seguindo os mesmos procedimentos. Sinais de mais
e menos na divisão com números inteiros. Isso aqui é importante, preste atenção. Na divisão de números inteiros, devemos ficar atentos quanto aos sinais. Devemos lembrar-nos das propriedades dos números inteiros. Veja só, você tem aqui o exemplo A, você vai dividir 55 por 11. Observe que eles são positivos, mais e mais. Então você faz aquele joguinho de sinal, né? Mais com mais dá mais. Então o resultado vai ser 5, positivo. Na letra B você tem mais e menos. 243 dividido por menos 3. Vai dar menos 81. São sinais diferentes, né? Mais e menos dá menos 81. A letra C é menos 1050 dividido por 5. Vai dar negativo também, menos 210. Menos com mais dá menos. E a letra D, que é o menos 12 dividido por menos 6, vai dar 2 positivo, porque menos com menos dá mais. São sinais iguais que dá positivo.